o deputado Daniel Coelho, e em seguida, pela liderança do Partido Socialista Brasileiro, Tenente Lúcio. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. A pauta antecipada foi colocada pelo presidente dessa casa, o deputado Eduardo Cunha. Ela talvez tenha pego alguns de surpresa, porque a questão do debate da maioridade penal, ela já tem acontecido, tanto nessa casa há muitos anos, como também nessa legislatura, mas de uma certa forma essa antecipação nos dá oportunidade de nessas últimas semanas, antes desse projeto ser votado, nós aprofundarmos o debate, ouvirmos a sociedade e discutirmos, acima de tudo, as propostas alternativas. Se, por um lado, eu acho completamente equivocado, de forma linear, nós reduzirmos a maioridade penal e, a partir daí, pegarmos alguém, um adolescente, que porventura tenha cometido um delito, um furto, o roubo de um celular, e colocá-lo numa cadeia com bandidos já perigosos, com adultos, se por um lado isso é perigoso, por outro, há uma demanda também da sociedade para os crimes hediondos, crimes violentos, crime contra a vida, o estupro, casos que têm chocado a população. Nós não podemos, de forma alguma, tratar simplesmente do ponto de vista estatístico essa questão. A gente sabe da argumentação de que apenas 1% dos crimes cometidos por jovens entre 16 e 18 anos são crimes dessa espécie. Mas a estatística de 1%, ela pode ser considerada um número num papel. Quando aquele que foi morto é o seu filho, é o seu parente, é o seu amigo, é alguém amado, aí isso deixa de ser uma estatística para ser uma tragédia. E o governo brasileiro, o Estado brasileiro, não pode considerar a morte de um cidadão sequer como uma estatística. Nós temos que ter a compreensão do sofrimento, dos efeitos que isso causa. É por isso que é importante a gente agora fazer uma discussão de como atacar qual é o problema e qual é a doença em específico. O grande problema não está na grande maioria dos pequenos delitos cometidos por adolescentes. Nesses casos, ainda há possibilidade de recuperação, ainda há como trabalhar esse jovem. Nesses casos em específico, nos crimes hediondos, aí sim está o problema, aí está a doença, e é a partir daí que nós temos que buscar uma solução. Existem duas propostas feitas pelo PSDB nesse sentido. A primeira, é uma proposta que inicia-se no Senado, pelo senador Aloysio Nunes, que trata apenas da redução da maioridade penal para os crimes cometidos, os crimes hediondos, os crimes contra a vida com reincidência. E aí você tem exatamente uma tentativa de consertar o problema em específico. E uma outra que particularmente tenho mais simpatia, que foi proposta também no PSDB, aí pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que não trata da redução em si, mas de penas mais duras e de um tratamento diferenciado para o jovem nessa faixa etária de 16 a 18 anos, que comete crimes violentos, crimes hediondos, que comete o estupro e o assassinato. De manter esse jovem preso, mas num local diferenciado do presídio comum. Não mexendo especificamente com a maioridade penal, mas colocando uma punição adequada. O sentimento de impunidade é muito ruim para a sociedade brasileira. Sentir que alguém, hoje, na nossa legislação, pode matar um pai de família, uma mãe de família, estuprar uma jovem e depois de 6 meses detido, está livre em sociedade para cometer o mesmo crime de novo, nos passa um sentimento de impunidade, de que não há justiça e de que nossa legislação está equivocada. E é verdade, está equivocada. É por isso que é feito o apelo, para que nesse momento a gente não trave o debate como um debate de oposição e governo. Que a gente não fique nessa polaridade que tem do nosso partido, do PSDB, com o próprio PT, que representa o governo, e com os demais partidos dessa casa. Essa não é uma questão de oposição e governo, é uma questão da sociedade brasileira. Por isso é importante a busca da unidade, de uma proposta alternativa, de uma proposta intermediária, que vá punir, que vá colocar na cadeia e que vá dar sentimento de justiça à população brasileira, a esses crimes violentos, mas que também não coloque o jovem que cometeu um pequeno delito, um furto, num presídio comum, aí sim, transformando esse jovem, que potencialmente pode ser recuperado, num bandido, num criminoso, que depois vai causar prejuízos ainda maiores à sociedade brasileira. Esse caminho do meio, esse caminho intermediário, eu não tenho dúvida.
medidas. É o que melhor pode atender os anseios da sociedade brasileira, é o que melhor pode enfrentar a questão da segurança pública e é o que pode representar, na minha opinião, o maior avanço para essa casa. Eu espero que nessas próximas semanas, nessas próximas sessões, o debate vá para esse caminho, para o caminho da unidade, um caminho intermediário que puna o crime hediondo, mas que não vá confundir isso com simplesmente jogar os jovens que cometem pequenos delitos nos nossos presídios e nas nossas cadeias. Eu agradeço, senhor presidente, pela oportunidade de falar na sessão de hoje. Ok, vamos ouvir agora